Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Black Mirror e a Filosofia, pensada através dos conceitos de sociedade de controle e produção de subjetividade, principalmente dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari. Nos nossos dois últimos vídeos, a gente passou a trabalhar um pouco mais com a produção de subjetividade, e a ela que eu quero voltar hoje, tratando especificamente de alguns episódios e como a subjetividade aparece nesses episódios. Mas antes vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu com o Félix Guattari sobre a sua definição sobre a subjetividade contemporânea. De acordo com ele, a subjetividade ela não é um eu único, e sim instâncias individuais, coletivas e institucionais. Ou seja, a nossa subjetividade para o Guattari não é uma unidade, e sim uma polifonia, uma multiplicidade. Nós somos muitos, de acordo com ele, porque nós somos diferentes modos de existir, nós possuímos diferentes modos de vida, modo de se relacionar consigo próprio, modo de se relacionar com as outras pessoas e com o meio ambiente. Então, de acordo com ele, nós deveríamos repensar principalmente esses três eixos para, de alguma forma, pensar a nossa subjetividade nesse mundo contemporâneo. Por que isso é importante para ele? Porque, de acordo com ele, o capitalismo já entendeu que nós somos múltiplos e ele produz objetos, subjetividades, modos de vida para a gente consumir. Então a gente precisa singularizar os nossos modos de vida. Por isso que ele diz aí que a ordem capitalista produz os modos das relações humanas até suas representações inconscientes. Os modos como se trabalha, como se é ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala. Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro. Em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo. Essa multiplicidade que eu estou falando para vocês são todas essas características que, de acordo com o Guattari, não são facetas de uma subjetividade única, e sim traços múltiplos de uma multiplicidade que não é mais pensada como uma unidade. E que o capitalismo entende isso muito bem, por isso que ele estimula diferentes aspectos dessa nossa subjetividade. Então a gente precisa readquirir a capacidade de inventar um modo de vida singular para a gente. Agora, isso era uma introdução, um pano de fundo para a gente adentrar em alguns episódios. Por esse motivo eu me pergunto e transfiro a pergunta para vocês: como as tecnologias do Black Mirror, de alguns episódios do Black Mirror, tratam e modificam a subjetividade das pessoas? E aí gostaria de começar a pensar com vocês o Natal Branco, que é aquele episódio que na verdade se divide em três, por isso que estão esses três personagens aí, porque eles acabam sendo personagens de três diferentes episódios, E de alguma maneira esses episódios tratam a subjetividade como uma espécie de euzinho, essa ideia de que ela é uma identidade única, eu igual a eu, a minha interioridade, a minha alma, meu espírito, sou eu, apesar de trazer uma inquietante relação com vários instrumentos, mecanismos, gadgets tecnológicos que já estão disponíveis, que já acontecem na nossa realidade. Então, o primeiro episódio, por exemplo, que é esse, todos eles trabalham muito a questão dos medos contemporâneos, os medos atuais que a gente tem. Então, o medo do voyeur ser descoberto, o medo de encarar sozinho um encontro amoroso, a própria socialização. Depois ele testemunha um assassinato e tem que expor um serviço ilegal que ele tá usando, que é aquela espécie de conselheiro do amoroso, do cara que é travado e precisa de um ponto para poder falar com a outra garota. Mas a própria Greta também tem um certo receio, ou um certo medo, ou uma certa incapacidade de lidar com as suas obrigações, por isso que ela precisa recorrer ao cookie, E o cara traído, que tem um problema, de conseguir aceitar que o relacionamento dele acabou, E
que havia sido traído e a realidade do fim desse relacionamento que o leva a ser bloqueado, né? Hoje em dia a gente nem usa mais tanto o bloqueio, a gente acaba usando mais a ideia que está agora do cancelamento, né? Foi cancelado. Então, começando pelo primeiro, essa tecnologia de alguém que vê através, né, de um implante ou de um gadget, de um instrumentozinho, é bastante interessante indicar para vocês essa obra que chama Neuroromancer, do William Gibson, que lá apresenta o SimStim, que é uma espécie de, né, aparelhinho que permite que outra pessoa acesse a consciência de uma pessoa para experimentar o mundo através dos seus sentidos, vendo e ouvindo e sentindo o que ela quer que ela faça, que ele faça, né, que esse personagem faça. Então é meio isso que acontece, só que ali isso é colocado numa situação trágica, porque daí ele, diante da incapacidade dele socializar, ele vai comentando com a mulher e aí eles acabam, né, acaba acontecendo um suicídio ali, né? Então é bastante perturbador essa ideia de que tinha alguém ali por trás manipulando o que o cara via. E isso lá em 83 o Gibson já pensou nesse romance futurista, que eu indico muito para vocês assistirem aí, né? E aí, novamente, então, essa ideia de que, nesse episódio até nem tanto essa ideia, né? Mas a ideia de que você pode entrar na cabecinha, nesse euzinho da outra pessoa e modificar o seu comportamento, né? Mesmo que momentaneamente. Agora, já no outro episódio, o episódio do cookie, aí é bem interessante, porque cookie é um termo que a gente vê muito na nossa tecnologia atual, porque é esse sistema em que os sites gravam, né, o navegador grava determinados dados para quando a gente acessar de novo, ele já jogar os dados ali, você não precisar ficar, por exemplo, sempre digitando o seu nome e senha em determinado lugar, chama cookie. Você autoriza vários cookies quando você entra em vários sites, né? E aí, nesse caso, esse chip, que chama cookie, ele absorve o comportamento da dona, né? E ele é treinado para fazer as tarefas da inteligência artificial da casa, né? Aí a cena da torradeira, essas coisas domésticas que ela tem uma certa preguiça, né? Ou não consegue criar essa rotina. E aí esse cookiezinho emula, né? Ele copia os comportamentos da pessoa, ele vira uma espécie de euzinho. Então a personalidade da pessoa consegue ser transferida para uma outra plataforma, para um cookie, né? E aí, novamente, temos de um lado essa tecnologia que já existe, já é praticada, que é esse ato de que muitas das coisas que nós fazemos no navegador fica gravada, é possível ser rastreado por qualquer pessoa, que nos remete inclusive à sociedade de controle de dados, né? E ao mesmo tempo é uma plataforma que recolhe um euzinho da pessoa, como se aquilo que vai para dentro do cookie fosse um pequeno eu, né, que vai para dentro e que passa a ter uma existência autônoma. E aí a gente se pergunta que tipo de existência autônoma é essa, e me parece que o episódio faz uma leitura bastante negativa desse euzinho que vai para dentro do aparelho, que não seria um euzinho. Esse euzinho também sofre, né? Por fim, o bloqueio, essa ideia do cancelamento, essa ideia de que a pessoa que já não tem mais, a gente já não tem mais interesse de se relacionar com ela por diferentes motivos, seja porque ela pisou na bola, seja porque ela se tornou um saco, né, um chato, você bloqueia a pessoa e a pessoa não pode mais interagir, né, da mesma forma como outras pessoas que não são bloqueadas. Então também temos aí um gadget, né, um mecanismo bastante comum da nossa realidade, levado para uma situação extrema nessa ficção que o Black Mirror procura fazer, de pegar algum elemento que já tem e imaginar uma ficção futura no qual esse elemento tem uma situação aterradora. E então, nesse Natal Branco, me parece que, principalmente no episódio do cookie, essa questão da subjetividade está bem associada à questão do euzinho. Então, por isso que eu quis trazer essa ideia de que é uma subjetividade transferida para outras plataformas. Ou seja, em vez do Black Mirror, nesses episódios, encarar a subjetividade como polifônica, como uma multiplicidade,
a série encara como um pequeno eu dentro de nossas mentes. Por isso essa imagem aí de um euzinho, né, como se nossa consciência, espírito, alma, mente, seja lá a palavra que o período filosófico que você escolher como referência usa, né, essas palavras todas são sinônimos de uma certa maneira, numa certa tradição filosófica, vira esse euzinho dentro da sua cabeça, e é esse euzinho que é possível ser transferido para outros lugares, para outras plataformas. Então, se a subjetividade, portanto, não precisa de um corpo e pode ser transferido para outro substrato, então podemos nos libertar das limitações de nosso corpo biológico e ter nossa consciência, nosso self, transitando livremente no éter do cyberespaço. A esperança de que nossa subjetividade viva melhor no cyberespaço do que dentro de nós. Os episódios muitas vezes denunciam que essa esperança pode ser ruim, né? Se em San Junipero é legal, a gente vai ver daqui a pouco, mas no USS Callister não é legal. O Cook do Natal Branco também não é legal. O Prisioneiro do Black Museum também não é legal. Então, muitas vezes, esse euzinho, que parece ter um canto da sereia de que ele vai navegar num cyberespaço super legal, acaba sendo negado pela série, por essas situações que ela cria de terror mesmo, né? Para algumas subjetividades. Mas, de todo modo, é um euzinho. E aí uma frase do Daniel Dennett, na Consciência Explicada, essa obra que vocês podem procurar e conhecer melhor, ele diz lá: o materialismo cartesiano é a visão de que há uma linha de chegada ou um limite crucial em algum ponto do cérebro, marcando um lugar em que a ordem de chegada é igual à ordem de apresentação na experiência, porque o que acontece é o que você está consciente. Muitos teóricos insistiram que eles rejeitaram explicitamente uma ideia tão obviamente ruim, mas o imaginário persuasivo do teatro cartesiano continua voltando para nos assombrar, leigos e cientistas, mesmo depois de seu dualismo fantasmagórico ter sido denunciado e exorcizado. O que é esse realismo fantasmagórico? É essa imagem de um euzinho, que é aquele que está ali sendo a nossa consciência, simultâneo à nossa própria percepção. Então essa imagem você está vendo um cara olhando, né, um ovo sendo frito no fogão, e lá dentro tem um euzinho sentado olhando a frigideira fritando o ovo. Essa ideia do euzinho sentado dentro da sua cabeça até existe lá no Black Museum. A mulher que é injetada na cabeça do marido, a subjetividade dela, o self dela, fica sentada numa poltrona, literalmente dessa forma, vendo o que ele vê, como se fosse o Sinstin ou como se fosse o consultor amoroso do episódio Natal Branco. É aí que eu estou tentando mostrar para vocês que, na leitura que eu fiz do Black Mirror, muitos episódios trabalham com essa ideia de um euzinho para denunciar um gadget, um instrumento tecnológico atual levado ao seu extremo, nessa ilusão de achar que dentro do gadget, dentro da realidade virtual, dentro do cyberespaço, é mais bacana que fora dela. Me parece ser um pouco isso o que o Black Mirror explora em alguns desses episódios. O playtest, por exemplo, trabalha com essa ideia desses games de realidade virtual ou de realidade aumentada, ou também esses tipos de game que estão sendo muito desenvolvidos atualmente, que é Player Specific Stories via Automatically Generated Events. Essa ideia de que, a partir da captação de determinados impulsos elétricos do próprio cérebro, é possível criar a realidade do game. Isso daí já acontece, né? Já está em funcionamento algumas plataformas de game que utilizam dessa tecnologia, que é muito presente lá no playtest. Só que o playtest, novamente, trabalhando com medos, né? Como o personagem Cooper, que tem um medo de esquecer e perder a própria, né? Porque ele tem medo, porque a mãe dele tem Alzheimer, né? Ele também tem medo de adquirir isso e esquecer a vida e perder a própria identidade. Então a memória é um pilar extremamente importante do reconhecimento de si próprio, e a proporção dos efeitos dos prejuízos a ela podem ser vistos em transtornos como o mal de Alzheimer, doença degenerativa que pode provocar graves alterações na personalidade. Então o que esse game que aprende com os medos do cara faz? Faz com que ele projete esse Alzheimer, esse medo do Alzheimer. Começa com medo de aranha ali, um medo de um
garoto da escola e depois vai para essa coisa do esquecimento. E aí, na verdade, o que acontece, pelo que a gente vê, o próprio gamer ali entra em colapso, né? Então, aqui nós temos uma pequena variação desse euzinho, porque aqui você passa a ter uma espécie de projeção de medos. Então, talvez aqui a subjetividade já não seja mais apenas um euzinho, ela acaba sendo uma projeção de partes, de medos desse eu, né? E aí a gente pode ter uma abertura para a possibilidade de... Nós temos vários medos, né? Esses medos nos compõem. Nós somos um feixe composto de vários elementos. Então acho interessante porque aqui, assim como no USS Callister, a gente já tem uma certa mudança para o paradigma de que a subjetividade que vai para o cyberespaço, ela acaba sendo diferente daquela da realidade. Isso acaba mudando. E aqui nesse episódio do playtest, você tem a projeção dos medos dele, né? Então, por outro lado, a realidade e o game ficam bem marcadas, né? Então, a inteligência artificial que acaba criando essa realidade a partir de uma leitura do cérebro. Agora, voltando para San Junipero, nós voltamos a ter essa ideia de que no pós-morte é possível guardar o seu selfie numa outra plataforma, né? Então, na verdade, nós temos uma das personagens já é uma inválida na cama, que se liberta quando vai para o programa, né, San Junipero. Parece Matrix, de uma certa maneira, né? A gente pode viver numa outra plataforma, né? Mas eu acho que talvez se pareça mais com esses filmes Vanilla Sky, que é uma regravação do Abra Seus Olhos, né? O Abra Seus Olhos. Então, e aí o que é perturbador, existe esse site aí que nas minhas pesquisas eu encontrei, esses dois sites inclusive, esse 2045 aí, né? No qual esse bilionário russo está tentando criar um corpo sintético que levará o seu eu para toda a eternidade. E esse outro site aí, ó, Human Brain Project, são dois sites que trabalham com essa ideia do San Junipero de que o seu self, o seu eu, como ele é um euzinho, né, então o seu corpo é uma manifestação, é um apêndice do seu self, que é esse euzinho, o seu euzinho pode ser transferido para outras plataformas. Então acho que nesse episódio nós voltamos a ter esse ponto de vista. Que a gente vai voltar a ver, por exemplo, no episódio do Ashley. Jack, Ashley e Me Too, né? O último Black Mirror que tem, em que a plataforma, a personalidade da cantora também migra para o robozinho que ela lançou, né? Então, o que eu queria trazer na leitura desses episódios? A ideia de que neles parece que a subjetividade sempre é pensada a partir de um euzinho e que há um confronto entre o corpo e o self, e o corpo como uma instância provisória ou possível de mudar para uma outra plataforma, e essa outra plataforma são essas plataformas tecnológicas, e aí o Black Mirror, de alguma maneira, sempre critica, sempre tem um ar pessimista, o espelho quebrado, né? O espelho preto quebrado desses dispositivos, né? Então, por mais que o San Junipero termine com uma mensagem que parece ser bacana, que elas vão viver, elas são um pendrive que são colocadas num banco de dados, né? Então fica aí uma indagação se isso é ou não uma felicidade, né? Então eu queria nesse primeiro momento passear por esses episódios e no nosso próximo vídeo a gente fala dos outros 3 episódios. Valeu, pessoal! Abraço, até a próxima!